Bom, imagina, tipo, se todos os rituais religiosos do mundo fossem apenas aplicativos diferentes. Dos mantras dos monges budistas, às preces das freiras carmelitas. É como softwares rodando exatamente no mesmo smartphone biológico, né? Exato. E é exatamente isso que a pilha de artigos de neuroteologia que estamos analisando neste Deep Dive sugere. Nossa missão hoje é entender como a ciência aponta que a experiência do sagrado é uma capacidade biológica inata, sabe? Com certeza. Não é um monopólio de uma instituição. E, ao olhar para os exames de ressonância magnética funcional desses estudos, a gente vê algo muito impressionante. Sério? Os padrões são tão parecidos assim? Muito. Independentemente do tipo de crença, o padrão de ativação neural durante um estado místico profundo é incrivelmente semelhante. Ocorre uma forte ativação no córtex pré-frontal medial e no córtex cingulado anterior. Que são aquelas áreas ligadas à empatia, né? Isso. Áreas intrinsecamente ligadas à empatia e à percepção social. Como a energia nessas regiões se intensifica, a sensação de compaixão se expanda. É como se a fronteira entre o que sentimos por nós mesmos e o que sentimos pelos outros simplesmente derretesse. Ok, vamos desvendar isso. Porque há um segundo mecanismo operando aí, que é a inibição no lóbulo parietal superior, através da deaferentação. É um nome meio trava-língua, mas o lóbulo parietal é basicamente o GPS espacial do cérebro. Sim, o nosso GPS interno. É ele que calcula constantemente as nossas coordenadas físicas, dizendo, tipo, aqui termino eu e ali começa o resto do mundo. E a deaferentação é literalmente o corte do fluxo de informações sensoriais para essa área. Sem receber dados visuais ou táteis para processar as fronteiras do corpo, esse GPS perde o sinal. Caramba, ele fica meio cego. Exatamente. O cérebro não consegue mais desenhar a linha divisória entre o indivíduo e o ambiente, o que cria, sabe, no nível físico, aquela sensação clássica de unidade cósmica que os místicos descrevem há milênios. Mas assim, isso nos leva a uma mudança de perspectiva muito forte proposta nas pesquisas. Porque se qualquer pessoa possui esse GPS do ego e pode desligá-lo biologicamente, o papel de intermediário das estruturas religiosas muda de figura. Muda completamente. E os textos que revisamos argumentam que algumas instituições históricas se apoiaram no medo para manter controle e coesão. O que, claro, eleva os níveis de cortisol, né? É, o hormônio do estresse. Cria um estado de alerta e dependência. Em contraste, a experiência meditativa direta age silenciando o sistema de modo padrão, o famoso DMN. Que é aquela rede que funciona como a sede do ego. Aquele murmúrio constante na nossa cabeça focada nos nossos problemas. Perfeito. E quando o fluxo de energia para o DMN diminui, conceitos como divisões de credo ou de raça perdem o próprio processamento neurológico que o sustenta. Abre um espaço cognitivo real para o altruísmo. Mas espera aí, eu preciso questionar isso. Se a gente está apenas diminuindo a energia que vai para essa área e desligando o DMN temporariamente, a tal da iluminação descrita pelos místicos seria apenas uma falha mecânica no processamento do ego? É uma objeção natural. Parece um bug no sistema, né? Sim, tipo uma pane na máquina do cérebro, e não uma jornada metafísica de elevação. Mas os neurocientistas por trás desses estudos não encaram o processo como uma pane. Eles veem como um estado de extrema flexibilidade cognitiva. O mecanismo inicial é totalmente físico, claro, mas o resultado comportamental de compaixão e regulação emocional é real e sustentável. Entendi. Não anula o resultado. Exato. E como se trata de um processo neurológico de causa e efeito, as fontes apontam que não é mais estritamente necessário passar décadas numa vida monástica para alcançar isso. A tecnologia entra aí. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Os artigos mencionam justamente o uso de ferramentas modernas, como neurofeedback e estimulação magnética transcraniana, a TMS. Isso mesmo. A TMS consegue induzir temporariamente essa sensação de presença sagrada. Ela foca a atenção emitindo pulsos magnéticos totalmente inofensivos e direcionados no crânio. Uau! Então ela inibe o lóbulo parietal artificialmente. Exatamente. Pode inibir o lóbulo ou modular a atividade do DMN.
replica com muita precisão os padrões de ondas de um meditador com 20 anos de experiência, só que de maneira completamente secular e rápida. Aí entra o debate central das nossas fontes. Porque se um pulso magnético direcionado cria uma experiência de transcendência, isso reduz a espiritualidade a um mero truque de laboratório. É a grande questão. O tipo revela que a nossa biologia já opera em um patamar incrivelmente sagrado. As pesquisas sugerem que isso transforma a transcendência numa competência treinável, sabe? Devolvendo a soberania da experiência interna para o próprio indivíduo. É uma democratização do processo, né? Então, o que tudo isso significa na prática para o dia a dia de quem acompanha esse assunto? A conclusão dessas análises é que a espiritualidade moderna pode funcionar como uma ferramenta prática de higiene mental e neurorrelacionalidade. Higiene mental é um ótimo termo. E se torna um recurso acessível para qualquer pessoa regular o estresse e promover a cooperação mútua. Tudo isso focando estritamente no bem-estar psicológico e na empatia, sem exigir crença cega em nada. Bom, nós começamos o Deep Dive falando sobre como o nosso cérebro roda vários softwares culturais no mesmo hardware biológico que evoluiu esses circuitos justamente para facilitar a nossa coesão social. Totalmente. Mas e se o nosso cérebro já possui essa capacidade biológica de forjar uma interconexão profunda por conta própria? O que vai acontecer com a percepção humana do divino quando integrarmos esses circuitos neurais de vez com a inteligência artificial avançada nos próximos anos? Será que programaremos uma nova forma de unidade cósmica direto nas nossas sinapses? Isso daria um outro Deep Dive inteiro. Com certeza. Fica a reflexão para quem nos ouve pensar a respeito. Transcenda o holograma. Desperte.